Querido, querida de Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória ao teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia, quem acompanha, percebe que eu falo isso muitas vezes, mas hoje realmente a liturgia é belíssima, é apaixonante. A gente vai conversar sobre o Evangelho, mas realmente eu te convido a pegar a primeira leitura, a ler a primeira leitura, e mais do que uma vez só, leia realmente, absorva o conteúdo que está ali, o que Deus fala através de João na sua carta. Eu aproveito para deixar um convite, quem quiser, leia todos os capítulos da carta de São João, a primeira carta de São João. É uma carta curtinha, mas com uma profundidade impressionante. Algo realmente que nos fortifica na fé e muito mais do que isso, nos faz sentir muito do amor, do carinho de Deus, do cuidado que Ele tem para com seus filhos. E falando da liturgia de hoje especificamente, leia também o Salmo, porque realmente hoje a palavra, como eu falei, é apaixonante. Quanto ao Evangelho, é interessante a primeiro momento a gente perceber que Deus, Ele não exime de cumprir todas as leis. Então, desde Jesus, menino, através dos seus pais, a Sagrada Família, a lei, ela é cumprida. E essa primeira reflexão é para nos dizer sobre a obediência. Que a obediência é um dom. A obediência é uma graça. E nós somos também convidados a seguir a lei de Deus, a seguir seu Filho Jesus.
lembremos que sempre é um convite, e de convite a gente entende que existe a possibilidade do sim e também a possibilidade do não. Mas nós que desejamos entrar nessa dinâmica de nos aproximar do Cristo, que a gente também entenda isso, que o seguimento, a gente nunca pode perder isso de vista. O seguimento significa seguir alguém, e esse alguém é o nosso Senhor Salvador. É sim o Filho amado e querido de Deus, que nos deu a condição de também sermos filhos de Deus. Entretanto, existe a obediência que nos dá a graça de seguirmos bem próximos o nosso Senhor, o nosso Salvador. E lembrando, o primeiro a obedecer foi o próprio Jesus. Então que a gente, quando a gente tiver essa questão também, porque muitas vezes a palavra de Deus, os mandamentos, eles nos dão um sentimento de por que isso? Mas por que assim? E quando a gente tiver esses questionamentos interiores, que a gente lembre sempre que os primeiros a obedecer foram o próprio Deus, Jesus Cristo, que obedeceu o seu Pai em tudo o que ele pediu. E da mesma forma, a Sagrada Família, Maria, José, todos os santos e santas. A prerrogativa da obediência, ela está grudada, ela está enraizada no seguimento a Jesus Cristo. E o detalhe é que essa obediência, mesmo quando ela nos contradiz, ela nos leva a uma alegria de servir. Porque a obediência a Jesus faz com que o nosso ser se encha da graça de Deus. Então que a gente sempre tenha isso em mente. E nessa palavra que é tão rica, que a gente perceba mais uma vez, a palavra de Deus, a promessa de Deus é cumprida. Então Deus que fala a Simeão que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo, claro, ele não sabia quem era Jesus Cristo, mas ele sabia que ele viria o Salvador. Perceba que Simeão não sabia nem que era uma criança. Mas Deus tinha feito essa revelação e essa promessa a ele, que ele não morreria antes de ver a salvação do povo de Deus, ou seja, a salvação de Israel, como fala a palavra. Então é mais uma vez Deus nos entregando que ele é fiel e que ele cumpre aquilo que ele entrega gratuitamente aos seus filhos. Então que a gente entenda isso também. E que isso seja um motivo de grande conforto ao nosso coração quando a gente se joga na perspectiva de seguimento a Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, ela sempre será cumprida. E que as promessas que ele tem para cada um de nós, da mesma forma, também serão cumpridas. E com isso, a gente lembra, o final é estarmos com ele na vida eterna, na glória de Deus. E muito mais do que isso, vivermos com ele, participarmos com ele do reino de Deus em nossas vidas. Isso é promessa de Deus. E mais uma vez a palavra nos mostra que a promessa de Deus não é em vão, ela sempre será cumprida. Que a gente fique mesmo com isso. E para terminar a reflexão de hoje, o finalzinho do Evangelho traz uma coisa espetacular, que é o quê? É a vida de Maria, é a desconstrução que muitas vezes, muitas pessoas têm, que Maria, ela teve tantas graças porque ela era diferente ou especial. Sim, ela era, mas não no sentido de ela sabia tudo. Afinal, aqui fala, né? Seus pais, admirados com o que dizia a respeito do menino, eles guardavam aquelas informações no coração, ou seja, para eles era novidade. Então Maria também teve o seu caminho,
o caminho da graça de Deus na vida dela. E ela foi descobrindo aos poucos. Ela foi sendo revelado para ela os planos de Deus aos poucos. Então que a gente também, a semelhança dela e de São José, que a gente percebe, que a gente diminua um pouco a nossa ansiedade, muitas vezes, e entregue nas mãos do Senhor a nossa confiança, porque é Ele que conduz. Maria foi a primeira que fez isso. Ela deixou-se conduzir e ela não sabia o que viria a acontecer. Mas ela confia, ela se entrega. Que nós possamos também aprender com nossa mãe, que mesmo recebendo uma notícia não muito agradável, ninguém ficaria feliz de ouvir que uma espada te transpassará a alma. Não vou ater a isso, mas imagine o que é essa palavra, com certeza é uma palavra de dor, daquilo que ela viria a receber. Mas ainda assim, sem medo, porque ao invés do medo, ela coloca confiança. Confiança nos cuidados do seu Senhor. Senhor Jesus, querida mãezinha, hoje queremos pedir que o Senhor e a Senhora nos ensine, nos dê a graça daquilo que vocês tanto fizeram em vida na terra, que foi a graça de um coração obediente e confiante em cumprir a vontade do Pai. E para isso, Senhor, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, cuida carinhosamente de cada um de nós, nos mantém sempre muito próximos a Ti. Muito obrigado. Amém.